Gente, várias vezes eu recebo perguntas, eu não sei por que eu tô fazendo isso, perguntas sobre ovário policístico, porque eu mencionei que eu fui diagnosticada há um tempo atrás com ovário policístico, mas não era um caso grave. Na época, assim, eu fiquei super assustada e tal, né? Essa história de ser meio hipocondríaca, né? Não porque eu gosto de tomar remédio, mas eu gosto de estar com a saúde super ótima, né? Minha cabeça pensando em inglês e eu falando português, tudo bem. Eu tava dando uma pesquisada, né, pra falar as coisas bonitinhas pra você, mas eu queria deixar claro que eu não sou médica. E tudo que eu vou falar agora tem a ver com as minhas experiências e as minhas pesquisas e os meus estudos. E o distúrbio do ovário policístico envolve o processo de ovulação. Todo mundo quando ovula, todas as mulheres quando ovulam, elas existem a formação, o aparecimento de cistos, né, nesse processo de ovulação. E faz parte do funcionamento normal dos ovários. Mas com a pessoa com ovário policístico, esses cistos não desaparecem. Então você acaba com o ovário com um aumento do seu tamanho, muitas vezes até 3 vezes o tamanho normal. E aí você vê, né, quando você faz um ultrassom, você vê os cistos no ovário e a quantidade também é determinante para o diagnóstico do ovário policístico. Enfim, não vou ficar falando da parte técnica do ovário policístico. A minha experiência é a seguinte: normalmente quando você vai ao médico, ao ginecologista, eu tô segurando meu telefone, vou deixar pra lá, você recebe esse diagnóstico e aí eles falam, você vai ter que tomar o anticoncepcional. Mas o anticoncepcional, na verdade, não vai resolver o problema. E existem muitas teorias, né, e médicos muito progressivos falam que o ovário policístico tem a ver com a insulina, né? Então, uma produção excessiva da insulina no corpo gera o ovário policístico. Outras teorias falam da parte predisposição genética da mulher, né? Por conta das mães e avós, etc., da linha genética. E é o seguinte, o anticoncepcional, na verdade, vai tratar os sintomas do ovário policístico, mas não trata a produção excessiva dos cistos e não trata o distúrbio em si. E aí você vai falar, Bia, mas eu tomo anticoncepcional e aí a minha pele melhora, eu, sei lá, perdi peso, porque muita gente ganha peso com anticoncepcional, mas algumas pessoas perdem peso. Algumas pessoas se sentem melhor, se sentem com menos, né, com menos flutuações de humor. Porém, a grande maioria das pessoas com o anticoncepcional somente apresenta uma melhora na pele. Então, muita gente já foi ao dermatologista e o dermatologista falou, eu vou te dar um anticoncepcional para tratar a sua pele. Então, eu não sou médica e não tô aqui para criticar quem é médico, tá? Mas eu acho que existe muito médico ultrapassado que não está pesquisando as últimas pesquisas científicas e os resultados dessas pesquisas. Então, um médico que eu adoro, que eu super sigo e super recomendo é o Dr. Vitor Sorrentino, porque ele quebra esses paradigmas e ele quebra essas tradições médicas que são fundadas em princípios antigos, sem levar em consideração os artigos científicos novos. E o que esses médicos progressivos falam? Que você não deve usar o anticoncepcional, que na verdade o anticoncepcional, se você não sabe, é um hormônio. Então você está fazendo o seguinte, você está dando hormônio sintético ao seu corpo que já tem a capacidade de produzir hormônio. Então quando você ingere quando você toma o anticoncepcional, você faz o seu corpo parar de produzir o hormônio, porque já tem um hormônio sintético entrando no seu corpo. E aí fica essa pergunta, né? Porque eu, assim, desde que eu vim pra Austrália, eu adotei esse estilo de vida meio natureba e tal. Vocês sabem que eu tenho uma hippie interior, paz e amor, mas eu não me visto como hippie, né? Só tenho os anéis de hippie. Não mudando de assunto, eu gosto de uma vida, assim, natural, da vovozinha, da bisavózinha, que fazia tudo em casa, né? E que plantava sua hortinha em casa. E eu acho que, assim, tomar hormônio sintético por causa da pele, eu acho que tem que ter realmente uma justificativa grande, tá? Eu acho que muitos profissionais prescrevem o anticoncepcional de forma irresponsável para pessoas que poderiam simplesmente fazer uma mudança no estilo de vida e diminuir
os sintomas. Muita gente fala, por exemplo, com o ovário policístico você não vai conseguir engravidar. E aí você entra nessa neurose, você toma anticoncepcional porque você acredita que assim você vai tratar o ovário policístico. E aí você ainda fica com medo de não engravidar. Especialmente também porque quando você sai do anticoncepcional, você tem o corpo para normalizar essa produção hormonal, muitas vezes demora. Então, muita gente que tomou anticoncepcional a vida inteira, e eu sou um exemplo, eu tomei anticoncepcional, assim, por uns 10 anos da minha vida. Quando eu parei, eu até, assim, tive os meus ciclos menstruais normal, mas muita gente não tem. Então, tem gente que passa pela amenorreia. Eu não sei se estou falando o nome em português certo, mas enfim. E aí essa pessoa tem um problema também com essa dificuldade do corpo voltar ao normal e produzir os hormônios de forma natural. Muitas vezes há essa irregularidade dos ciclos menstruais e a pessoa demora um tempão para ter a menstruação de novo. E sem menstruação, né, gente, a gente não tá fértil. Eu acho que eu me perdi aqui no que eu tava querendo falar, mas tudo bem. Aí o que acontece? A gente tem esse problema, toma anticoncepcional direto, fica com medo de não engravidar e entra nessa paranoia. E no fundo a gente não mudou o estilo de vida. E há estudos recentes e médicos progressivos de medicina integrativa que indicam a mudança do estilo de vida. Mas o que é isso? Mudar o estilo de vida é reduzir a ingestão de açúcar, reduzir a ingestão de glúten, porque gera uma inflamação no corpo, especialmente com o trigo de hoje em dia, que vem de plantações completamente diferentes de plantações de antigamente, da nossa vovozinha. E o aumento do exercício físico, diminuição do estresse. Então, tudo aquilo que eu sempre falo, e eu acho que assim, o remédio do futuro é o exercício, né? E eu me sinto assim privilegiada de poder compartilhar o meu conhecimento com vocês, de compartilhar o Home Fit Home e os exercícios, porque o que eu tô dando é um remédio natural que todo mundo tem acesso, porque movimento, gente, qualquer um pode fazer, né? Então pensa nisso. Enfim, com a minha experiência foi o seguinte: eu parei de tomar anticoncepcional, acho que foi em 2016, 17, 18, 16, 15, 14, 13. Provavelmente em 2012, 2013, depois de um longo período tomando. E assim, me senti ótima no início, falei pra todo mundo que era 10, blá blá blá. Mas aí aos poucos a minha pele foi aparecendo, né? Porque o anticoncepcional estava mascarando um problema maior que a minha pele não estava mostrando. E aí eu comecei a ter uma acne, né? Assim, adulta, né, gente? Porque assim, se vocês não sabem, eu tenho 30 anos, né? Já não sou mais menina. E aí tive essa acne e aí eu senti assim uma mudança um pouco no meu corpo também. E eu senti um envelhecimento maior. E assim, se você já é mais velho, você tá pensando, mas você é jovem, blá, blá, blá. Tá bom, gente, mas eu quero minimizar o meu envelhecimento, tá? E eu acho que já existem teorias também de que a velhice é doença. E tudo que a gente faz é pra realmente reduzir a chance do envelhecimento precoce, que eu acho que é super 10, mas isso é um tópico para outro vídeo. Aí eu comecei a mudar minha alimentação. Eu sempre fui super saudável, mas aí eu comecei a pesquisar mais sobre o açúcar, sobre o glúten, sobre como eu podia me exercitar de forma diferente. E aí eu descobri que tanto o açúcar quanto o glúten, são dois vilões para quem tem ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, ou SOP, abreviação. E aí, realmente, as coisas começaram a mudar pra mim. Eu senti também, por exemplo, na pílula, eu não sentia nenhuma dor na minha região abdominal, aqui embaixo, durante a minha ovulação. E hoje em dia, por exemplo, eu não sinto mais dor, porque eu acho que com a mudança do meu estilo de vida, eu meio que... É como se eu tivesse consertado um pouco esses sintomas do ovário policístico. Porém, eu ainda sinto quando eu tô ovulando. E tem gente que assim, que não tem ovário policístico e também sente. Então, é algo que talvez tenha mudado no meu corpo de forma natural. Não por causa da falta do anticoncepcional, mas eu queria mencionar. E no meio do meu ciclo, ou seja, quando eu estou ovulando,
como toda outra mulher. E homens, não fiquem chateados que eu estou falando esses tópicos menstruais de sangue. Eu sinto, eu sei quando eu tô ovulando. Eu sei exatamente qual é o meu período fértil, que é ótimo, né? Quem não quer saber isso? E aí eu parei de tomar anticoncepcional, não substituir com DIU ou com qualquer outro método anticoncepcional oral. E a gente vai pro método das antigas mesmo, que é a camisinha, né? Que ainda existe, gente. Ainda existe por aí. Ao invés de se entupir com anticoncepcional, você pode também usar a camisinha. Espero que o papai não esteja vendo esse vídeo, né? Que não é legal, né? Assim, falar sobre sexo e camisinha quando seu pai tá vendo o vídeo. Mas, enfim, somos adultos hoje em dia, pai. Se você estiver assistindo, não fique chateado. E aí foi isso, aí minha pele mudou, e aí eu comecei a mudar meu estilo de vida, comecei a comer menos açúcar, comecei a comer menos pão, e aí eu comecei a substituir alguns alimentos que eram antes, por exemplo, com o glúten, e hoje pra mim são sem glúten, né? E algumas modificações foram o seguinte: eu não como mais pão no café da manhã. Mas eu acho que é uma coisa da Austrália, sabe? Eu acho assim que quando eu vim pra Austrália, eu comecei a me integrar na cultura australiana, o que é super normal. E aqui, assim, é mais normal você comer ovo e bacon pro café da manhã do que comer uma torrada com queijo branco e café, que é isso que eu comia no Brasil. E aí eu comecei a entender mais sobre as gorduras boas, porque a gordura ajuda na produção de certos hormônios. E o ovário policístico nada mais é do que uma disfunção hormonal. Às vezes eu acho que eu devia ter feito medicina, né? Eu teria sido ótima médica. Mas voltando ao assunto, que eu consigo falar de tudo, né? E não falar do que eu tinha que falar. E aí foi isso, aí eu mudei meu estilo de vida e hoje eu me sinto 10, assim, e não tenho mais quase nenhum sintoma, apesar da minha pele ainda não estar 100%. E eu hoje faço tratamento com uma naturopata, que também é esteticista, mas ela foi treinada por cirurgiões plásticos no mundo inteiro e ela usa produtos específicos, ou seja, ela não usa produtos que você compra na farmácia. Ela não usa produtos desses que você compra com representantes. Ela usa produtos que somente podem ser vendidos por profissionais médicos e esteticistas treinados para usar o produto. E o que ela explicou para mim é o seguinte: Bia, eu já trabalhei com vários produtos e esse foi o produto que mais funcionou para os meus pacientes e é um produto relativamente barato. Você sabe que produto de pele, cosmético, não é barato. E eu não tô aqui pra dizer que esse é baratinho, porque não é. E eu gastei uma nota já com a minha pele. Mas eu fiz, sim, por questão estética, mas 2, porque eu quero evitar o envelhecimento da minha pele a longo prazo. Porque eu não acredito em ficar fazendo botox em tudo que é lado, em fazer cirurgia plástica em tudo que é lado. Acho que cada um tem que ser feliz, tem que fazer a cirurgia que quiser. Mas eu não tô afim com 30 anos ficar fazendo botox. Mas tem gente assim que tem deformações ou tem problemas com a gengiva ou realmente precisam da intervenção. E eu acho que qualquer intervenção é justificada para determinados casos. E aí minha pele, assim, se você olhar, você ainda vai ver, eu não tô com uma maquiagem pesada, eu tô assim com a minha base, que é médica, uma basezinha básica, que tem um filtro solar, tô com corretivo, um rímel e um blushzinho. Mas não tô com nada assim, maquiagem profissional, até porque eu nem sei fazer, pra falar a verdade. E aí a minha pele foi melhorando com a ajuda dela e com a ajuda das minhas mudanças de estilo de vida também. Então o que eu queria dizer pra vocês, depois de sei lá quantos mil minutos que eu tô falando aqui, enrolando, é que não há recomendações pro anticoncepcional hoje em dia de médicos progressivos e atualizados para pessoas que só querem corrigir uma parte estética ou curar um sintoma. Existem sim casos em que a medicina e o anticoncepcional vão ser indicados, então não estou aqui dizendo que o anticoncepcional é veneno para todo mundo, mas na maioria dos casos é veneno. Então assim, se você começar a ler e ler a respeito do anticoncepcional e de outros remédios, até o paracetamol, gente, há um uso excessivo
do paracetamol e desses remedinhos de dor de cabeça, né? Eu já tô falando sobre outro tópico, mas existe um uso excessivo de remédios e de prescrições médicas que não tem justificativa. Então, se você começar a ler artigos de médicos como o Dr. Laí Ribeiro, Vitor Sorrentino, Miguel Sorrentino e dentre outros que pesquisam e que realmente combatem médicos que criticam eles porque eles estão indo contra a tradição ou o que era visto como normal na medicina, você vai ver que eles têm justificativas científicas. Né? Há pesquisas e artigos sobre isso. Eles não estão inventando. Então, quando o seu médico te prescreveu o anticoncepcional, pergunta para ele: eu preciso do anticoncepcional? Né? Pesquisou bonitinho para mim? Ou você está passando porque você tem uma lista de pacientes ali esperando e você quer se livrar de mim e porque eu preciso de um método para prevenir a gravidez? Né? Então, assim, eu acho que várias pessoas têm sintomas do anticoncepcional e efeitos colaterais do anticoncepcional que não são nem um pouco bonitinhos e que valem um pouquinho mais do que 5 segundos para prescrever. Enfim, médicos vão ficar chateados comigo, eu sei, mas eu não tô aqui para agradar a todos. E eu não sou médica, quero dizer agora. E tudo isso é baseado na minha experiência, no meu estudo, na minha pesquisa, e eu acho que hoje em dia cada um tem acesso, todo mundo tem acesso à internet. E na internet você encontra artigos científicos, você encontra informação de médicos. Então, se você não quer ler artigo científico, vai ler o blog do médico legal, o médico que está pesquisando, porque ele vai fazer um resumão para você. Né? E muitas vezes eu faço isso, eu leio o resumão do médico. Então, eu acho que a gente hoje tem todas as ferramentas para ser mais saudável, de forma mais natural. Eu acho que você tem que tomar responsabilidade pela sua saúde, né? E às vezes eu converso com amigos até na Austrália, né, que são super assim irresponsáveis com a sua saúde, e eles riem, deixa pra lá e tal. E essa é a mentalidade do jovem que não tem a noção do futuro que pode acontecer. Então, quando você tem 20 anos de idade, tá tudo bonitinho, a bochechinha, né, tá lá em cima, e seu metabolismo processa qualquer porcaria, qualquer McDonald's, e seu corpo, né, reage de uma forma muito mais rápida a tudo, beleza. Mas aí daqui a 10 anos você vai ver a consequência, queridinho, queridinha. E daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e as coisas no corpo não acontecem de forma rápida. E eu falo isso até assim, por exemplo, até a minha esteticista falou, ela olhou meu colo e tal, e falou, não tem muita mancha, mas tem umas manchinhas. Eu falei, poxa, mas eu nem pego o sol. Ela falou, Bia, mas não é a mancha de hoje. Às vezes é o resultado, essa mancha apareceu agora, mas é o resultado de 10 anos atrás, que você tomava sol quando você tinha 20 anos. Então, eu acho assim que eu com 30 anos, eu acho que eu até sou nova para ter essa consciência de saúde, mas eu acho que qualquer pessoa pode ter, e eu acho que essa geração de hoje, essa geração de 18 anos, 17 anos de hoje, já é muito diferente, está crescendo num mundo de informação, de acesso imediato à informação, e eu acho que eles têm mais... eu acho, não sei, assim, eu até acredito numa evolução espiritual também, que a gente está mudando, mas eu super recomendo a todos vocês pesquisarem sobre ovário policístico, as melhores alternativas, e também recomendaria você cortar o açúcar da sua dieta. Você vai ver uma melhora bem grande. Você não vai curar o ovário policístico, mas você vai se sentir muito melhor, você não vai ter os sintomas, mas em casos graves é claro que o anticoncepcional pode ser recomendado, e tudo vai depender do seu médico e do comprometimento do seu médico, né, com os seus estudos e com o seu caso em particular. Então, como tudo na vida, nós somos seres únicos e cada um é diferente. Então, o que é veneno para mim pode não ser para você e vice-versa. Mas, de forma geral, a recomendação é não tomar anticoncepcional, tá? E aí vai depender do seu médico estudar o seu caso para ver se você precisa, ok? Eu acho que é isso, gente.